sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Amém? Vamos orar ao Pai nessa hora. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos, ó Pai, pela tua santa palavra. Sabemos que a tua palavra é espírito e vida. Sabemos que a tua palavra ela é cortante, mais penetrante que a espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Ó meu Deus, que a palavra do Senhor, Pai, esteja penetrando no mais íntimo do nosso ser, papai. Ó Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, alcançando o alvo aqui nesta noite. Nós cremos que é o teu Espírito que faz a obra. Ó Deus, ó Pai, ministra, fale conosco, meu Pai. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha ter plena liberdade. Pai, em cada vida, meu Deus, ó Pai, que os meus irmãos estejam abrindo o coração para receber esta preciosa semente que é a tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. É tão bom saber que Deus nos ama. É tão bom saber que Deus, Ele tem uma agenda. Muito bom saber que a agenda de Deus é diferente da nossa. Sabe por quê? Porque Deus nos surpreende sempre. Muitas vezes a gente coloca horário, programa as coisas e não sai do nosso jeito. E Deus faz isso quando Ele quer, na hora que Ele quer, quando que Ele quer. Sabe? Esse é o Deus que nós servimos, Ele é soberano. Hoje de manhã nós estávamos compartilhando a palavra. Tão interessante que Deus, Ele te conhece tão profundo, tão profundo. A Bíblia diz que Deus te conhece quando você estava ainda em substância no ventre da sua mãe. Aí lá no profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, ele diz que Deus conheceu Jeremias quando ele estava ainda nessa formação ali no ventre da sua mãe. E Deus já tinha um propósito para a vida dele, como profeta. E é tão interessante que Deus tem um propósito para a sua vida também. Talvez você pode até perguntar, mas por que eu? O que eu tenho tanto de especial? Você não é tão especial assim, mas é porque Deus, Ele te escolheu mesmo. A palavra de Deus diz que Ele nos amou incondicionalmente. Ele não olhou para o seu defeito, não olhou para os seus problemas. Ele te amou simplesmente por aquilo que você é. Você é criatura dele, Ele te fez, Ele te conhece. Ele tem as peças genuínas de reposição para a sua vida, se tiver algo meio estragado. Mas a gente sabe que esse Deus nos ama incondicionalmente. Você que entrou aqui nessa noite, fique sabendo, você não veio aqui simplesmente porque você quis, mas é porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque Deus tem um propósito na sua vida, não tenha dúvida. Talvez você pode até ignorar e retardar o processo, aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama. Como que o pastor disse, né? Acima de tudo, como que é? Mesmo assim, não acho que ele usou uma outra expressão, né? Apesar de tudo, Ele ainda te ama. Amém? Interessante que ficam umas frases, né? Apesar de tudo, Whindersson, Ele te ama, vice? Amém? Sabe, irmãos, Deus nos ama incondicionalmente. E nós acabamos de ler uma passagem, o qual Jesus estava falando ali para duas, vamos dizer assim, era um só povo, mas diferentes classes, os publicanos, os fariseus. Os fariseus se diziam que eram os melhores, que eram os mais santos, e se escandalizavam,
Porque Jesus estava comendo ali com os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos. E Jesus, ele pegou, logo depois disso, você vai ver que do versículo 1 ao versículo 2, se você quiser acompanhar, diz assim, vamos ler logo o versículo 1 e o 2. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele, logo em seguida, quando ele ouviu isso, ele pegou e falou uma parábola da ovelha perdida. E logo depois ele falou da dracma e depois ele falou do filho pródigo. Uma sequência para falar em cima daquilo que as pessoas estavam criticando. E Jesus disse que ele tem mais prazer num pecador que se arrepende do que 99 justos. Que coisa! Parece que Deus, né, a balança de Deus é diferente da nossa, não é? Ele tem mais prazer num pecador que se arrepende do que 99 justos. Por quê? Porque o que é justo, ele já não precisa mais de médico. Ele disse, eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os que estão doentes. Ô irmãos, tem algum são aqui? Quanto mais a gente conhece e chega próximo de Deus, a gente vai ver que o tanto que nós temos enfermidades, irmãos. Os irmãos presenciaram lá hoje, no retiro. Oh, irmãos, quem que não tem doença aí? Estou falando de doença física não, mas doença na alma. Quantas pessoas que carregam fardos, sabe, precisando do doutor para curar feridas. Sabe, é esse Deus que te ama. Quando você está sozinha, quando você está sozinho, que você está com aquele sentimento ruim, Ele veio e foi para você. Veio para mim, veio para você. Quem que não precisa de Jesus aqui nessa noite? Todos nós precisamos. Hoje cedo eu ri até. O Leandro falou assim, a gente veio aqui ajudar, não é, fazer as coisas. Ele falou, a gente veio ajudar o Senhor Deus. Parece que Deus precisa de ajuda. Mas eu vim aqui para ajudar, acabou que eu que fui ajudado. Ele falou, pastor, eu chorei tanto que já estava acabando as lágrimas, desidratei tanto que perdi quantos quilos, nem sei, né? Oh, irmãos, mas é bom estar na presença de Deus, porque Deus, Ele ama aquela ovelha que está perdida. Apesar de tudo, Deus te ama. E a gente vê tantas pessoas preciosas, chocadas num lugar, sabe, que o diabo tem escravizado e colocado mentira no coração das pessoas. Essas pessoas chegam para Deus e dizem, eu não sei, mas tem algo que aconteceu aqui dentro de mim. Eu não sei o que é. É o médico dos médicos que nos curou, que faz essa obra tremenda na nossa vida, que a gente nunca foi são. Quando recebe a cura, a gente fala, gente, está algo diferente. É Ele. A gente não faz nada, irmãos. A gente não faz nada. Parece que Deus precisa de ajuda. Que é isso? Oh, irmãos, Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Como nós louvamos que eu não abro mão do teu amor, eu não abro mão do teu perdão, por aquilo que o Senhor fez na cruz, e rasgando todo escrito de dívida que havia contra a minha vida. Eu não abro mão desse perdão, porque foi pago por um alto preço. Pelo precioso sangue de Jesus. Oh, irmãos, eu não abro mão, não abro mão, não abro mão. E não abre mão.
Não abre mão, não aceita nenhuma mentira, porque Ele já pagou. Entregue para Ele. Faça um bolo, sabe? Junta tudo. Como se for uma bola de futebol e dá um chute e joga. Fala, Jesus, toma, é tua, o Senhor já pagou por mim. Não preciso mais disso. Eu quero ser livre, mas livre, livre de verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Só isso. Só a verdade. E quando a verdade entra no nosso coração, acabou. Acabou. Irmãos, a gente brinca, né? Acabou, Windows. Você está estragado, meu filho. Acabou, rapaz. Não adianta você querer voltar para trás e fazer as coisas de antes, que você está estragado. Jesus te estragou. O mundo não te quer mais. Sabe? Acabou. Foi consumado. Você descobriu a verdadeira vida. A verdadeira alegria é Jesus. Não adianta você estar na televisão, celebridade. Acabou, meu amigo. Agora você precisa de ser notícia no céu. Agora você tem que estar no Telenews, né? Heaven News. Sky News. Amém. Vamos abrir em breve Sky News. Amém. Eu quero dizer que você que entrou aqui nessa noite, você está na agenda de Deus. Deus marcou um appointment com você hoje à noite. Mas eu nem sei o que eu preciso, mas Ele sabe o que você precisa. Nem sei por que eu estou aqui, mas Deus sabe por que você está aqui. Mas o que eu tenho? Eu não sei, Ele sabe. Ele que dá o diagnóstico, prognóstico e a cura. Sabe, se você entrou aqui, Ele vai falar o que é, você vai saber e vai sair. Eu era doente e não sabia. Pois é, fique sabendo que Ele sabe de tudo. Amém? E a palavra de Deus diz que esse Deus, Ele nos ama. E Ele diz que Ele deixa as 99 lá e vai em busca daquela que foi perdida. Irmãos, Deus Ele faz essa comparação de ovelha, de pastor, porque a gente sabe que o próprio Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor que dou minha vida por causa das minhas ovelhas. E logo em seguida, nesse capítulo 15, ele também conta outra parábola, que é do filho pródigo. Versículo 11, se você quiser acompanhar, diz assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me acabe. E ele lhes repartiu os haveres, passado não muitos dias. O filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante lá, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele disse, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Observe que Jesus ele contou essa parábola. Esse jovem que estava dentro da casa do pai, tinha tudo. Sabe que ele decidiu sair da casa do pai. E ele quis a herança antes da hora, o pai nem havia morrido. Ele, eu quero a minha herança em vida. E o pai, ele falou, tudo bem, filho, né, eu vou te dar. Tome, pode ir. E ele foi para uma terra bem distante, chegou lá, ele gastou.
toda aquela herança, com coisas que nem compensa falar. Sabe? O mundo, as pessoas o qual ele estava no meio, certamente as pessoas, aproximou dele porque ele tinha dinheiro. A gente sabe que quando a pessoa tem dinheiro, é rodeado de amigo que paga rodada, mesada, não, pode descer que é eu que estou pagando aqui. E as pessoas se aproximam e aproveitam, da bondade, vamos dizer assim, daquela ação. E na hora que o dinheiro vai embora, os amigos vão junto com o dinheiro. E quando você não tem dinheiro, você não tem amigo. Que coisa, né? É isso que as pessoas que não conhecem a Deus, eles têm amizades interessadas em algo. As pessoas que não têm o amor de Deus no seu coração. E aquela pessoa, certamente, ele se arrependeu muito daquele ato de ter feito, de ter abandonado a casa do pai, que tinha tudo. Ele não precisava daquilo. Mas ele quis conhecer uma vida diferente, que ele nunca havia experimentado. Então ele resolveu fazer isso. Sabe que ele pagou um preço muito alto. Ele chegou ao... Jesus é tão interessante que ele usou algo assim, dizendo que ele passou a cuidar dos porcos ali, e a situação dele ficou tão difícil, que ele não tinha dinheiro nem para comer, que ele desejou pegar a comida dos porcos e comer, e ninguém se ousou aproximar dele e dar um prato de comida. E ele observou, mas peraí, as pessoas me abandonaram, eu pedi o dinheiro, agora acabou tudo. Mas sabe que não acabou algo. Eu ainda continuo tendo meu pai. Eu continuo ainda tendo meu pai. Meu pai está vivo, ele está lá. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Por que eu fiz isso? Ele então orou a Deus, falou: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os meus pais, pequei contra tudo. Senhor, se o meu pai tão somente me receber como um dos seus servos, funcionário, eu vou ficar satisfeito. E aquele jovem então tomou essa decisão. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldade de reconhecer o erro, que precisa de Deus, que precisa de voltar para a casa do Pai. Às vezes o orgulho é muito grande de reconhecer que errou, e a pessoa quer continuar ali junto com os porcos, com aquela sujeira, com aquela coisa ruim, do que reconhecer o erro e levantar a cabeça e dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai. O que eu estou fazendo aqui? Porque esse pai que me fez, aquele que me conhece, aquele que entregou a sua vida por mim, ele está lá me esperando. E esse jovem decidiu ir. E muitas vezes as pessoas, não somente o orgulho, mas as pessoas às vezes têm falta de iniciativa de tomar uma decisão. Falta simplesmente de tomar uma iniciativa e agir. Atitude. A atitude de uma pessoa muda a vida dela completamente. Completamente. Pelo fato de você ter decidido e ter uma atitude de ter vindo para a América, dos Estados Unidos, mudou completamente a sua vida. Completamente. Certamente, se você tivesse ficado no lugar onde você estava, a sua vida era outra, totalmente. Mas eu quero dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Se você não entende, mas eu quero dizer que foi Deus que te trouxe aqui nessa noite, para você ouvir essa palavra.
Porque Deus quer que você venha verdadeiramente se arrepender, entregar a sua vida para Ele, dizer, é verdade, como que eu nunca pensei nisso? Que eu preciso de ter comunhão com meu Pai. Ele me conhece e sabe das minhas dificuldades, eu aqui estou passando esse sufoco todo. Por quê? Eu preciso de encontrar com meu Pai. E aquele jovem, ele decidiu encontrar com seu pai. Ele levantou e foi para encontrar com seu pai. Sabe, dá a entender que, diante dessa parábola aqui, o pai, ele sempre esperava pelo filho. Ele sempre esperava pelo filho. Que o filho, irmãos, isso é algo natural de pai. É algo natural de pai, de mãe. Talvez o avião caiu, não sabe ainda, não é o que aconteceu, mas a esperança é que o filho ainda esteja vivo. Um filho sequestrado já há anos, o pai ainda só, não, meu filho ainda está vivo. Porque o pai, ele espera que um dia o filho vai voltar. Como diz o Helder, é ou não é? É verdade, o pai espera pelo filho. Ele espera. E Deus está aqui nessa noite. Eu não sei se você tem andado longe de Deus. Se você entrou aqui nessa noite dizendo, alguém falou para o pastor que eu ia vir aqui nessa noite, é por isso que ele está falando isso. Não. É porque Deus que falou para mim falar para você. Não, exato, né? Mas eu estou falando alguém, uma pessoa que conhecia essa pessoa que convidou para estar aqui. Mas essa pessoa é Deus. Sabe? Esse jovem então decidiu ter um encontro com o pai. E o pai estava lá naquela expectativa, esperando. Saía para fora, será que é hoje? Será que é hoje? Aí vinha uma pessoa lá e falava, não, acho que é aquele. Aí chegava para, não é hoje, não. Aí ele voltava lá no outro dia. Será que é hoje? Ele olhava. Não é hoje ainda, não. Aí passava outros dias. Ele pegava e voltava de novo. Será que é hoje? Espera aí. Parece que eu estou conhecendo. Será que é ele? Será que é ele? É ele. É ele! E abriu os braços e foi de encontro com o filho. Irmãos, Rogério falou algo lá hoje cedo, quando ele encontrou com seu pai. Que ele viu seu pai de novo. Foi 7 anos, né, Rogério? Eu também tive exatamente o que você teve. Quando eu saí do Brasil, meu pai era de um jeito. Quando eu vi ele, já estava um pouco mais velho. Meu coração machucou tanto, irmãos. E aquele pai, então, falou, meu filho! Já abraçou aquele jovem e disse assim, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E os servos viram tudo aquilo acontecendo. Depressa, traz logo uma roupa para o meu filho. Traga logo uma roupa. E fala lá para o outro servo lá, já sacrificar o bezerro cevado, que a gente vai fazer uma festa. E pega logo os músicos e começa logo a armar a tenda. E aquele pai ali abraçado, eu creio que, a gente sabe que isso é com todo mundo, ficou lá aquele tempo todo, e beijando, abraçando. Aí ele falou, traga também um anel. Traga também um anel, que eu quero colocar no dedo dele para dizer a quem ele pertence. Ele tem um dono. Ele tem um dono, ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Sabe que
O de ruim dessa história, sabe o que é? É que ele tinha um irmão. E esse irmão não contentou com o seu irmão quando voltou para sua casa. Ele falou, esse aí, que gastou todo o bem do meu pai, aquilo que meu pai trabalhou, suou, gastou tudo. Agora vem, gastou dinheiro com meretriz, agora vem ele aí. E esse barulho, o que é isso? Não, por favor, nem vou entrar nessa festa. Nem vou entrar nessa festa. Não, eu que estou aqui já há muito tempo, ralando. Meu pai sequer deu um bezerrinho, um bode, que seja. Agora vem esse adúltero, prostituto, que seja, que agora está fazendo festa para ele. Irmãos, é exatamente o que Jesus estava dizendo. Os publicanos e os fariseus. Os fariseus que estavam lá, saudáveis, né? Segundo eles. Mas depois que Jesus começou a pregar ali para os publicanos, a comer, sentar com eles, para que eles viessem receber o perdão, os outros ficavam emburrados, com ciúme. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama. Independente de qualquer reação, porque a gente sabe que isso acontece dentro das famílias. Porque o irmão gasta tudo, o pai faz tudo por irmão, faz tanta coisa. Mas ele faz tanto para ele, não faz para mim, mas você não precisa. Ele que está precisando de ajuda. Eu estou fazendo é para ele, porque ele... Sabe, então a gente não entende essas coisas muito, mas a gente vai entender que o coração de Deus é muito parecido, seu Hamilton, com o nosso coração de pai. Sabe? E Deus, Ele quer restaurar a sua vida nessa noite que entrou aqui. Deus, Ele quer te convidar, volta. Se você tem andado longe de mim, volte para casa, filho. Volte para casa, eu quero ter comunhão contigo. Venha. Eu quero restaurar, eu quero te dar novas vestes. Eu quero colocar um anel no seu dedo e dizer que você tem um dono. E o bom é que a Bíblia diz que, nesse livro que a gente estava lendo de Lucas, capítulo 15, versículo 7, diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, eu vi isso acontecer hoje. E vou ver de novo. E vou ver de novo. Você que entrou aqui nessa noite, Deus, Ele te chama. Deus te chama. Deus te chama. Não tenha vergonha. Volte para mim, que eu vou restaurar a sua sorte. Eu vou restaurar a sua sorte, porque eu te amo. Você não merece, mas eu te amo a si mesmo. 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 Amém? Quero que você agora se levante. Que nós vamos orar ao Pai. Se a palavra de Deus falou o teu coração, se você sentiu que essa palavra é para você, se você sentiu que Deus está te chamando, Deus tem uma obra para a sua vida. Deus tem algo tremendo para fazer. Mas é o quê? Eu não sei, ué, é Ele que sabe. Ele tem algo tremendo, maravilhoso. A palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são caminhos de Deus.
Mas a palavra diz que os caminhos deles são muito maiores e mais excelentes do que o nosso. O homem pode fazer planos, pode fazer projetos, mas o propósito de Deus que vai se realizar. O propósito de Deus vai se realizar na sua vida. E esse propósito, ele está começando aqui hoje, agora. Hoje, agora. Hoje e agora. Hoje e agora.